Estes dois órgãos reforçarão a integridade da administração pública, pois vamos deixar de ter várias inspeções, o controle interno, a fiscalização econômica, a segurança alimentar e a confiança dos agentes econômicos e a capacidade do Estado de garantir serviços que respeitem o interesse do povo moçambicano e do agente econômico que trabalha todos os dias. São instituições que o país há muito precisava para assegurar que o Estado serve o bem comum, sem dispersão de serviços e que a economia funciona com regras claras, previsíveis e justas. O país está a avançar para um modelo de governação onde a responsabilidade, a transparência e a integridade não são apenas palavras, são práticas da sociedade moçambicana. Sobre os funcionários fantasmas, iniciamos a verificação rigorosa da presença, registro biométrico e atualização de listas nominais em todos os setores. Foram identificados milhares de registros suspeitos e, imediatamente, interrompemos os pagamentos de salários. Até hoje, alguns ainda não apareceram porque não existem. O país está a mudar, meus irmãos. Prometemos rubricarmos contratos de programa com cada membro do governo, processo que está a decorrer e continuará com todos os gestores públicos do setor empresarial do Estado. Com este instrumento, o Estado passa a exigir de cada dirigente um desempenho verificável e compatível com a missão que lhe foi confiada pelo povo moçambicano. No contexto do combate contra a exploração ilegal de madeira, foram apreendidos 111 contentores pertencentes a uma empresa contendo madeira serrada de espécies nativas protegidas. O processo encontra-se em curso nos tribunais competentes, aguardando-se o apuramento da verdade material e a devida responsabilização administrativa e criminal dos infratores em estrita observância da legalidade e em defesa do nosso patrimônio florestal. A orientação é clara: nenhum caso de corrupção será ignorado, nenhum agente público ou parente do dirigente será protegido, nenhum ato ilícito será tratado como assunto interno. A lei é a mesma para todos nós, incluindo eu que estou a ler. Custe o que custar. Por isso, custe o que custar, nós vamos seguir em frente. Todos os setores estratégicos estão a ser reavaliados. Energia, recursos minerais, infraestruturas, saúde, educação, florestas e logística. Contratos desalinhados com o interesse nacional, que é o interesse do povo moçambicano, estão a ser renegociados, corrigidos ou revogados. A corrupção não desaparecerá de dia para a noite. Temos consciência disso. Mas temos a plena certeza que hoje, em Moçambique, começa a haver mais medo de cometer atos ilícitos do que havia há alguns anos. Por isso, eu quero, neste momento, dizer que vamos continuar a trabalhar com ações concretas para que possamos continuar a seguir em frente, porque a corrupção é um mal que enferma e infeta a nossa sociedade e põe em causa o nosso desenvolvimento. No início do mandato, dissemos de forma firme que os raptos são um ultraje que não vamos tolerar. O restabelecimento da estabilidade política caminhou lado a lado com o reforço da segurança pública. No domínio da prevenção e combate ao crime organizado, incluindo sequestros e raptos, implementamos medidas estruturantes que reforçam o Estado de Direito, a capacidade de investigação criminal e a proteção do povo moçambicano. Uma das decisões mais relevantes que foi tomada nesta casa
foi a transferência do Serviço de Investigação Criminal, SERNIC, para a Superintendência do Procurador-Geral da República de Moçambique, reforçando a autonomia administrativa, investigativa, reduzindo interferências no combate ao crime, melhorando a eficácia na condução da investigação criminal e consolidando o papel do Ministério Público no combate ao crime organizado, ao branqueamento de capitais, à corrupção e outros crimes. Entrou em funcionamento neste país o primeiro laboratório de DNA forense, dotado de tecnologia de ponta, e colocamos sob a gestão do SERNIC. Este investimento marca um avanço histórico na investigação criminal, permitindo análises genéticas com rigor científico, incluindo aqueles que não aceitam a paternidade, reduzindo a dependência externa e acelerando o esclarecimento dos crimes violentos. Informamos que no presente ano foram notificados 10 casos de rapto, dos quais 9 vítimas, portanto, regressaram ao convívio das suas famílias, graças ao trabalho coordenado das nossas forças de segurança e investigação e as comunidades que colaboram. Importa, contudo, esclarecer que, segundo as autoridades competentes, nem todas as situações reportadas configuram efetivamente crimes de rapto, sendo que algumas apresentam características distintas, estando as investigações em curso para o adequado esclarecimento. Temos casos que, por regra, são os raptores que ligam para os familiares das vítimas, mas alguns dos casos que foram reportados são as vítimas que ligam para as suas famílias. São casos estranhos e estamos a continuar a trabalhar. No âmbito do combate ao crime econômico e financeiro, reforçamos os mecanismos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Tal como os raptos reduziram significativamente, também estamos a trabalhar no branqueamento de capitais para aqueles que retiram os recursos financeiros do sistema financeiro para guardar milhões e milhões de meticais em casa. E vamos continuar a trabalhar. Ao mesmo tempo, estamos a combater o financiamento ao terrorismo. Por exemplo, de janeiro a novembro do ano em curso, foram tramitados 426 processos de branqueamento de capitais, reforçando a mensagem de que Moçambique não será porto seguro para práticas ilícitas. Nem toleraremos crimes que ponham em causa a segurança do povo moçambicano, a segurança econômica, financeira e, consequentemente, a segurança nacional. Já há detidos que os nossos amigos de imprensa têm estado a reportar em respeito ao princípio de presunção de inocência e da separação de poderes. Somos cautelosos ao abordar este assunto, mas os sinais estão claros. Reiteramos, ou melhor, reiteramos com firmeza e clareza que não recuaremos diante de quem tenta desafiar a autoridade do Estado e de quem tenta semear medo ou comprometer a ordem, segurança e tranquilidade do povo moçambicano que nos elegeu. No cumprimento das promessas feitas às forças de defesa e segurança, registramos progressos concretos num setor que é vital para a defesa da soberania e estabilidade do nosso país. E é nosso dever abordar com responsabilidade e reserva o que o assunto exige. Mas permitam-nos dizer que adquirimos 2 embarcações de vigilância marítima, reforçando significativamente a capacidade de patrulha, monitoria e resposta no nosso litoral norte. Com estes meios modernos, reduzimos a vulnerabilidade da costa, frequentemente utilizada por grupos terroristas e redes de narcotráfico, sobretudo de droga, fortalecendo a segurança marítima e a proteção das nossas fronteiras marítimas. No quadro do combate ao terrorismo, um dos maiores desafios de segurança no nosso tempo, continuamos a aprofundar a cooperação com os países amigos, reforçando a troca de informações, metodologias operacionais e experiências que elevam a nossa capacidade de resposta. A luta contra o terrorismo é global, mas a defesa da nossa pátria moçambicana é sagrada. É responsabilidade suprema do Estado moçambicano
e temos consciência disso. Foi neste contexto que, em agosto deste ano, assinamos o Estatuto de Forças SOFA, instrumento jurídico que regula a atuação da Força Ruandesa em Moçambique, conferindo maior clareza jurídica e operacional a esta cooperação bilateral. Este acordo consolida as bases de uma parceria que tem contribuído para a estabilização das zonas críticas e para o retorno gradual da normalidade em algumas comunidades da província de Cabo Delgado. Ainda para reforçarmos os nossos mecanismos de defesa e segurança, realizamos o primeiro curso de defesa nacional, que envolveu gestores públicos civis. Organizamos o primeiro fórum de indústria de defesa, Moçambique-Turquia, e construímos o laboratório de inteligência artificial e cibersegurança na Academia Militar, assim como construímos a unidade de defesa cibernética. A nossa determinação é absoluta. Onde houver crime, haverá resposta à medida da provocação. Onde haver ameaça, haverá firmeza à medida da ameaça. Onde haver desordem, haverá restauração da legalidade pública à medida da desordem. Este aqui é o Estado de Moçambique. Por isso, a consolidação da paz e da estabilidade é a pedra angular sobre a qual estamos a edificar a nossa independência econômica. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. Por isso, em respeito ao princípio da separação de interveniência dos poderes, defendemos a construção de tribunais mais céleres, independentes e ao serviço do cidadão, porque o acesso à justiça não pode ser um privilégio, deve ser um bem público. Felizmente, há progressos sinaláveis neste domínio, continuamos a inaugurar vários tribunais. Por exemplo, estamos a trabalhar para possíveis alterações constitucionais que vão contribuir para a reforma do setor da justiça, sobretudo do setor judiciário, a questão do Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal Administrativo, Tribunal de Contas e criação de tribunais intermédios. Processo esse que está a ser consolidado no contexto do diálogo nacional inclusivo. Prometemos construir um sistema prisional mais humano, mais moderno e mais eficiente. E estamos a cumprir. Neste mês, iniciamos os ensaios e testes operacionais para a introdução de pulseiras eletrônicas para crimes leves, uma solução que permitirá reduzir a superlotação das cadeias, melhorar a gestão dos reclusos e garantir uma execução penal mais equilibrada e proporcional. Esta inovação aguarda apenas a revisão pontual da legislação penal por esta Casa do Povo para sua plena implementação, mas os primeiros testes já demonstram que o país está pronto para um modelo penitenciário mais inteligente, mais barato e mais humanizado. Prometemos corrigir injustiças, dignificar carreiras e reforçar condições de trabalho. A tabela salarial única, TSU, criou a percepção de injustiça salarial, que está em processo de correção, garantindo equilíbrio fiscal e justiça laboral. Prometemos a regularização das carreiras e das remunerações na função pública e demos passos decisivos para cumprir esse compromisso. Aprovamos o subsistema de carreiras, remuneração e qualificadores profissionais, um instrumento fundamental que estabelece critérios claros, transparentes e objetivos para a evolução na tabela salarial única e terminarmos com as injustiças. Com este subsistema, tornamos possível realizar com justiça e previsibilidade os atos administrativos de promoção, progressão e mudança de carreira, garantindo que o mérito, a experiência e o desempenho sejam valorizados e reconhecidos ao nível da função pública. Moçambicanas e moçambicanos, Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras deputadas e senhores deputados, Excelências, dissemos que era inaceitável que profissionais de saúde trabalhassem sem equipamentos e comprometemos-nos a assegurar a dignidade, humanização e eficiência. Nenhum país alcança verdadeira prosperidade se deixar para trás o seu capital humano, que é o povo sem saúde. Nenhum avanço econômico é sustentável se não for acompanhado por melhorias reais
na vida das pessoas. Por isso, o primeiro ano de governação foi marcado por um esforço profundo para reconstruir, fortalecer e dignificar setores sociais do nosso país. Esta magna casa aprovou a primeira lei que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Saúde. Esta é a maior reforma do Sistema Nacional de Saúde, com vista a garantir a unicidade do sistema através de um comando único, a nível central e provincial, reduzindo a duplicação de estruturas. Passaremos a ter uma interligação entre o subsistema público e o sistema de proteção social no atendimento à população vulnerável que merece. Pela primeira vez na história do nosso país, teremos regulamentado matérias relacionadas com a doação, colheita e transplante de órgãos, tecidos e células, que permitirá aumentar a esperança de vida, de uma nova oportunidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado, senhores deputados. Ainda na área da saúde, estamos a honrar o compromisso de valorizar os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de serviço. Iniciamos ações para melhorar as condições de trabalho, assegurando a disponibilidade de equipamentos e materiais essenciais ao exercício das suas funções. É verdade que ainda não alcançamos o ideal, mas já iniciamos. Quanto à promessa de desenvolver hospitais de referência e unidades especializadas, firmamos uma parceria estratégica com a República Federativa do Brasil, na recente visita do presidente Lula, para a construção do Instituto Oncológico Nacional e de um hospital materno-infantil, num investimento aproximado de 220 milhões de dólares norte-americanos. Estas infraestruturas também reduzirão drasticamente a necessidade de evacuação médica ao exterior e permitirão tratar casos complexos no nosso país, sem precisar de ir ao estrangeiro. No que se refere às horas extraordinárias do setor da saúde, a dívida total estava avaliada em cerca de 810,6 milhões de meticais, referente aos anos 2023, 2024 e alguns meses de 2025. Em 2023, foram verificadas horas extraordinárias de 8,860 profissionais, resultando numa dívida de 336,3 milhões de meticais relativo a períodos anteriores. Validamos ainda uma dívida de 362,3 milhões de meticais referente aos meses de janeiro a setembro de 2024. Desse montante, já foram pagos 270,8 milhões, estando em processo de regularização 91,4 milhões de meticais. A dívida referente ao período de outubro de 2024 a junho de 2025 perfaz 301,8 milhões de meticais, cujo pagamento está previsto para 2026, em linha com a disponibilidade fiscal. Reafirmamos o compromisso de continuar a pagar de forma faseada e sustentável as nossas irmãs e os nossos irmãos que trabalham para o nosso povo no setor da saúde. Estão em curso diligências para a construção do Centro Cirúrgico de Maputo, que será um dos maiores centros cirúrgicos da região da África Austral e do continente, com financiamento da República Popular da China, cujas obras poderão iniciar em abril de 2026, porque o concurso já foi lançado e as empresas já estão a concorrer. Na área social, estamos a honrar o compromisso assumido com os idosos, as nossas bibliotecas vivas, com os combatentes da luta de libertação nacional, os nossos eternos heróis, e com as lideranças comunitárias, conselheiros de excelência que mantêm a coesão e a sabedoria nos nossos territórios. Os subsídios destinados a estes grupos estão a ser pagos com regularidade e respeito, reafirmando que o desenvolvimento não pode deixar para trás aqueles que construíram, protegeram e orientam a nossa nação moçambicana. Em relação ao subsídio com os idosos, no âmbito do Programa de Segurança Social Básico, da dívida de 4,1 bilhões de meticais, nós ficamos com o remanescente de 2,9 bilhões de meticais, porque o resto já foi pago. Sobre o subsídio da força local, apurou-se também uma dívida na ordem de 409 milhões de meticais, tendo sido pago até o momento
256 milhões de meticais, ficando por pagar 153 milhões de meticais que estão programados. Defendemos o reconhecimento do papel insubstituível dos professores, pois a educação é o maior projeto de longo prazo de qualquer nação no planeta Terra. Foi por isso que, na tomada de posse, evidenciamos que o sistema escolar deve estar livre de cartéis e que as crianças devem ter acesso a livros. Neste momento que estamos nesta casa, o cartel dos livros escolares, que durante anos penalizou o Estado, as crianças, aos pais, prejudicou milhares de crianças, deixou de ter espaço. O resultado é claro: mais livros, menos desperdício, maior justiça para o Estado e para as famílias. Prometemos transformar o setor da educação e estamos a cumprir. Distribuímos mais de 15 mil, ou melhor, 15 milhões 80 mil livros de 550, em formato físico e digital, um grau de realização superior a 100%. Este ano, depois de vários, nenhum aluno ficou sem acesso ao manual que lhe permite aprender com dignidade. E vamos continuar. Para 2026, o livro já chegou no distrito e continua a chegar. Construímos 11 das 12 escolas secundárias previstas, todas de padrão de qualidade e resiliência. No ensino primário concluímos 465 salas de aula, muito acima dos 400, ou melhor, dos 214 previstas. Estes investimentos representam mais do que paredes e carteiras, representam portas abertas ao futuro do povo moçambicano. Em relação ao pagamento de horas extraordinárias no setor da educação, identificamos uma dívida acumulada 2023, 2024 e 2025 de 3.803,5 milhões de meticais, referente aos anos 2023, 2024 e para 2025. O Governo já liquidou cerca de 3.198 milhões de meticais, de forma faseada e com total transparência. Para a liquidação do remanescente, o Governo está a reconduzir, ou melhor, a conduzir um processo rigoroso de validação, assegurando que cada metical é pago de forma justa e responsável aos nossos professores que merecem. O Governo está ciente da dívida com os alfabetizadores no valor de 312 milhões de meticais e foram pagos 109,9 milhões de meticais, ficando no remanescente de 182 milhões de meticais. Por isso, nós vamos continuar a trabalhar. Moçambicanas e moçambicanos, povo moçambicano, prometemos e estamos a cumprir fazer da juventude a agenda do Governo e uma prioridade presidencial. A juventude não é apenas um segmento demográfico, é a força que move Moçambique, a energia que renova o país e o motor da nossa caminhada rumo à independência econômica. Por isso, criar oportunidades para a juventude não é favor, é dever e obrigação. O desemprego juvenil é talvez o maior drama social do nosso tempo, em todo o mundo e em Moçambique. Milhares de jovens terminam estudos secundários até superiores e não conseguem empreender ou encontrar portas abertas para o emprego. Outros nunca chegaram a concluir a escola e procuram diariamente uma oportunidade. O primeiro ano foi dedicado a enfrentar esta realidade com decisões firmes. É por isso que hoje a juventude moçambicana está a conquistar cada vez mais espaço com força dinâmica nos setores essenciais: saúde, educação, inovação, governação local, empreendedorismo e desenvolvimento comunitário. Destacam-se os seguintes progressos. No setor da saúde, o Serviço Nacional de Saúde conta com 21.597 enfermeiros, dos quais 57% são jovens entre 18 a 35 anos. Um testemunho de renovação e vitalidade do sistema de saúde. Na educação, cerca de 70% dos diretores das escolas primárias são jovens e nas escolas básicas
cerca de 53% dos diretores pertencem à nova geração, demonstrando confiança na capacidade de liderança dos mais novos, sobretudo da nossa juventude, através dos programas Acredita Emprega, Meu Kit, Meu Emprego. Financiamos mais de 3.500 iniciativas juvenis e entregamos kits produtivos que dão origem à atividade geradora de emprego e de renda para os nossos jovens. No domínio da formação profissional, capacitamos 11.260 jovens em diversas especialidades técnicas e colocamos em funcionamento os centros de emprego de Chimoio, Angoche, Mucuba, Manhissa, que preparam os jovens para o mercado de trabalho e autoemprego. Na área social, ouvimos o clamor da sociedade e das confissões religiosas e para protegermos a saúde dos nossos jovens. Por isso, cancelamos a produção de bebidas alcoólicas de elevado teor alcoólico e maléfico, vulgarmente conhecidos por chivochongos, para além de estarmos a combater ferozmente o tráfico, venda e consumo de drogas. No domínio de transformação digital, disponibilizamos 5.000 computadores portáteis a 25 instituições de ensino superior e a jovens de famílias vulneráveis. Aqueles jovens que estão no ensino superior e os seus pais não conseguem comprar computadores. Este ano entregamos 5.000, a meta é alcançar 15.000 laptops distribuídos em todo o país, democratizando o acesso à tecnologia e ao conhecimento e, sobretudo, ajudar as famílias sem posses que têm os seus filhos no ensino superior. Lançamos o projeto estruturante da Cidade Petroquímica Nacional em Inhambane, que transformará profundamente a economia local e criará 4.300 empregos diretos para jovens e 5.000 indiretos. E na governação local, 40% dos administradores distritais são jovens, um sinal claro da renovação da confiança nas novas gerações para liderar a transformação dos nossos territórios. É com grande satisfação que afirmamos que nas visitas que efetuamos a todas as províncias, testemunhamos sonhos de jovens a tornarem-se projetos reais e projetos a evoluírem para pequenos negócios sustentáveis que mudam a vida dos nossos jovens e das nossas comunidades. Também ouvimos relatos dolorosos de jovens que perderam tudo por causa das manifestações violentas, ilegais e criminosas. Mas, paralelamente, encontramos soluções, histórias de superação e coragem, jovens que se ergueram. E neste governo, a juventude é a prioridade das prioridades, porque a independência econômica só será possível com vossa inteligência, criatividade e coragem. Jovens, esta é a vossa era, este é o vosso tempo, este é o vosso país e nós estamos juntos nesta caminhada. Vamos trabalhar. A nível do desporto, realizamos a Gala Nacional do Desporto, onde premiamos 65 atletas e agentes desportivos no âmbito dos 50 anos da independência nacional. Evento onde homenageamos os atletas, treinadores, dirigentes e outras personalidades que se destacaram nas suas modalidades ao longo dos 50 anos da nossa independência, com destaque para a nossa menina de ouro, a Maria de Lourdes Mutola. Vamos construir um centro de alto rendimento em homenagem à campeã olímpica Lourdes Mutola. Moçambique tomou posse na presidência da USC, região 5, e vamos acolher a 12ª edição dos Jogos da Juventude da região 5, Maputo 2026, evento que irá envolver cerca de 3.000 atletas dos 10 países da África Austral. Procedemos à inauguração do Complexo Desportivo do Banco de Moçambique, no distrito de Matutuíne, província de Maputo, que ocupa uma área de 30 hectares, com várias arenas desportivas, onde hospedamos os Jogos dos Bancos Centrais da região austral de África. Reabilitamos o equipamento, ou melhor, reabilitamos e equipamos o Estádio Nacional do Zimpeto, proporcionando condições de treino e competição com padrões internacionais,
melhorando os resultados esportivos a nível nacional e internacional. No desporto de alta competição, Moçambique participou em eventos internacionais como os Jogos da CPLP em Timor-Leste, Campeonato Africano de Voleibol de Praia, Marrocos, Jogos da USC na região 5, na Namíbia, Campeonato Mundial de Karate na Finlândia, entre outros, que resultaram em conquista de 87 medalhas, sendo 24 de ouro, 15 de prata e 22 de bronze. Qualificámos-nos ao Campeonato do Mundo do Voleibol de Praia, assim como ao Campeonato do Mundo do Boxe, que está a ter lugar neste momento em Dubai e com um bom desempenho. Os nossos atletas estão lá a levantar bem alto a bandeira nacional. Financiamos as federações esportivas nacionais com 42,8 milhões de meticais, contribuindo para a melhoria do desempenho desportivo. Premiamos 103 atletas destacados em competições internacionais entre 2017 e 2024, com um total de 15 milhões de meticais em modalidades como judo, canoagem, atletismo, adaptado e vela. De referir que estes atletas não recebiam as suas premiações desde o ano 2017. A seleção de futebol de todos nós, os briosos Mambas, qualificaram-se pela 6ª vez ao Campeonato, portanto, Africano de Futebol CAN 2025, que terá lugar em Marrocos. Importa destacar que neste ano os Mambas obtiveram a melhor qualificação de sempre para o Mundial. Por um pouco estaríamos lá. Nesta ocasião solene, gostaríamos de felicitar a União Desportiva de Songo pela conquista do Moçambola e da Taça de Moçambique. Felicitamos com o mesmo fulgor as nossas vice-campeãs africanas de basquetebol, a equipa do Ferroviário de Maputo. Parabéns, mulher moçambicana. A equipa sénior masculina do basquetebol do Ferroviário da Beira sagrou-se bicampeão nacional, por isso endereçamos as nossas felicitações. As conquistas de todas as nossas modalidades esportivas, individuais e coletivas, nos prestigiam e agradecem como um povo, elevando a nossa autoestima como moçambicanos. Parabéns a todos os desportistas moçambicanos. Moçambicanas e moçambicanos, a independência econômica não é um slogan político, é um projeto nacional de transformação profunda que passa pela industrialização e aposta na economia produtiva. É a visão que orienta este mandato e que exige decisões estratégicas, disciplina macroeconômica, reformas, investimentos estruturantes e uma gestão rigorosa dos nossos recursos. É precisamente por esta razão que criamos a nível da Presidência da República o Gabinete Central de Reformas e Projetos Estratégicos. Trata-se de uma instituição concebida para assegurar a coordenação, a monitoria e o acompanhamento permanente das reformas que visam melhorar o ambiente de negócios, acelerar a implementação dos projetos estruturantes e garantir que cada decisão estratégica se traduza em resultados concretos para o desenvolvimento do nosso país. Assim, este primeiro ano de governação foi dedicado a lançar os alicerces desta transformação. Hoje apresento com clareza o que foi feito para preparar Moçambique para uma década de crescimento, industrialização e modernização sem precedentes. Prometemos, e está em curso, a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, uma instituição estratégica destinada a financiar projetos estruturantes, apoiar investimentos produtivos e alavancar a industrialização nacional. No horizonte de, no máximo, 12 meses, poderá entrar em funcionamento esta instituição, que preencherá uma lacuna histórica para dinamizar indústrias, transformar a agricultura
estimular novas cadeias de valor e construir infraestruturas para o povo moçambicano. Criamos igualmente o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, que rapidamente se tornou um dos instrumentos mais transformadores da economia distrital e municipal. Com uma dotação de 824,6 milhões de meticais, sendo 60% destinados à juventude, o FIDEL aproxima financiamento, capacitação e oportunidades dos empreendedores locais. Reiteramos um princípio fundamental. O único requisito para aceder ao FIDEL é ser moçambicano, independentemente da sua orientação política, religiosa, gênero ou origem étnica. E não existe qualquer taxa para concorrer ao fundo. Qualquer tentativa de cobrança deve ser imediatamente denunciada. Este governo não tolerará práticas que atentem contra a integridade e prejudicam o nosso povo. Este ano, houve grande procura de financiamento por via do FIDEL. Por isso, já decidimos que no próximo ano vamos duplicar os valores deste fundo, com a ressalva de que os que beneficiarem este ano, próximo ano, não serão abrangidos. Para ampliar o alcance do financiamento local, encontra-se em fase de operacionalização o Fundo de Garantia Mutuária, que permitirá a partilha de riscos entre o Estado e as instituições financeiras, facilitando o acesso de crédito para pequenas e médias empresas, agricultores, jovens, empreendedores e produtores locais. Com este mecanismo, milhares de iniciativas produtivas poderão finalmente obter financiamento que antes lhes era negado pelas dificuldades de apresentação de garantias. Criamos também o Fundo de Recuperação Econômica, com uma dotação inicial de 319 milhões de meticais para apoiar micro, pequenas e médias empresas no distrito, no município, afetadas por choques econômicos e desastres naturais, como também as manifestações violentas, ilegais e criminosas ou ciclones. Este fundo abriu janelas de oportunidade para setores vulneráveis, protegendo empregos, revitalizando negócios e reforçando a resiliência econômica local. Lançamos igualmente o Fundo Catalítico, com um orçamento inicial de 100 milhões de dólares americanos, destinado a fortalecer ligações econômicas, criar mercados, apoiar cadeias de valor e impulsionar a competitividade nacional. Complementarmente, disponibilizamos uma janela de financiamento de 17 milhões de dólares americanos para inovação e demonstração nas províncias de Maputo, ou melhor, Manica, Sofala, Gaza e Inhambane, com enfoque no agronegócio, turismo e construção, setores com elevado potencial de geração de emprego e crescimento sustentável. Procedemos ao ajustamento do horário do funcionamento do comércio, promovendo liberdade e flexibilidade empresarial. Com este governo, cada um abre e fecha a sua loja no horário que achar conveniente, desde que garanta a mão de obra suficiente para permitir a alternância dos turnos de 8 em 8 horas. Mesmo se quiser abrir 24 sobre 24 horas, não há problemas nenhuns. Aprovamos o Plano de Recuperação e Crescimento Econômico PRES, avaliados em 2,75 milhões de dólares, com o objetivo de impulsionar a retoma e estimular setores produtivos. O pacote inclui 800 milhões de dólares de apoio direto à economia através de fundos e linhas de financiamento destinados a pequenas e médias empresas, iniciativas locais e criação de emprego. Lançamos uma linha de financiamento de apoio ao agronegócio na ordem de 45,5 milhões de euros, disponibilizados pela KfW, Banco Alemão de Desenvolvimento, a ser operacionalizado pelo Banco de Moçambique em parceria com instituições financeiras nacionais, com os quais foram assinados memorandos de entendimento. No setor da indústria transformadora, superamos as metas do programa de fortificação de alimentos, integrando 22 novas indústrias acima das 20 previstas, contribuindo para a segurança nutricional, diversificação industrial e geração de valor acrescentado no país. No que respeita às obrigações do Estado perante fornecedores, o montante
na altura global, ascendia, quando tomamos posse, a 30.512,3 milhões de meticais. Já liquidamos 17.295 milhões de meticais, restando 13.217 milhões de meticais por pagar, ou seja, 1.000 milhões em cada valor. Esta redução significativa demonstra a nossa determinação em restaurar a credibilidade do Estado e revitalizar empresas que dependem destes pagamentos para operar, investir e manter emprego para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Senhores deputados, povo moçambicano, os instrumentos que acabamos de anunciar não são iniciativas isoladas, constituem os pilares de uma nova arquitetura financeira da economia moçambicana, pública, concebida para fazer o seguinte: corrigir desigualdades históricas no acesso ao crédito, fortalecer e empoderar as micro, pequenas e médias empresas no distrito e no município, criar resiliência econômica nos distritos e municípios, financiar investimentos produtivos, promover a inclusão financeira e acelerar a nossa independência econômica. Paralelamente, o governo tem mantido firme o compromisso com a diversificação produtiva e este marco assinado 4,7 bilhões de dólares americanos para apoiar projetos econômicos no país. Este sinal inequívoco da Banca Internacional reforça o reposicionamento de Moçambique no sistema financeiro global e cria novas oportunidades para financiar projetos estruturantes, apoiar empresas e acelerar a nossa agenda de desenvolvimento para a nossa independência econômica. Estamos, portanto, a construir um sistema financeiro público moderno, inclusivo, competitivo e orientado para o desenvolvimento, capaz de transformar o potencial nacional em riqueza real para o benefício do nosso povo, sem exclusão. Reafirmamos o compromisso de garantir um equilíbrio estratégico responsável entre a consolidação fiscal e a transformação estrutural da nossa economia. Este equilíbrio é essencial para preservar a estabilidade macroeconômica, controlar a inflação, criar espaço para o investimento público e privado e garantir o avanço firme no caminho da nossa independência econômica. No período de análise, a receita do Estado cresceu em 2,9% em relação a 2024, refletindo a resiliência da economia nacional, a melhoria do ambiente de negócios e a eficácia das medidas fiscais e administrativas implementadas. Este desempenho foi impulsionado pelo aumento de 10,3% no IRPS, influenciado pelo pagamento do 13º salário e das horas extraordinárias aos professores e profissionais de saúde, medidas que, além do impacto social, produziram reflexos positivos na arrecadação da Receita Nacional. O Governo mantém como prioridade a transformação da agricultura de subsistência numa agricultura moderna e competitiva, orientada para alimentar o país, aumentar a renda dos produtores, dinamizar cadeias de valor e reduzir a dependência a importações. Um pilar central de estabilidade macroeconômica e de criação de divisas para o nosso país. Este setor, que sustenta mais de 70% da população, registrou avanços relevantes em inovação, produtividade, mecanização, irrigação e integração dos agricultores familiares em mercados formais e cadeias de valor estruturadas. No domínio da produção agrícola, destacam-se resultados encorajadores. 3,4 milhões de toneladas de cereais, 929 mil toneladas de leguminosas, 10 milhões de toneladas de raízes, ou melhor, de raízes de tubérculos, 180 toneladas de castanha de caju, crescimento de 5% do efetivo bovino, crescimento de 26% da produção de ovos e forte expansão de produção nacional de soja. Estas e outras ações reforçam a capacidade produtiva nacional e contribuem de forma decisiva para a segurança alimentar e nutricional do nosso povo. Um país só cresce quando circula, e Moçambique está estrategicamente colocado para ser um dos grandes corredores logísticos de África. Por isso, este ano, demos prioridade aos 3 corredores históricos de desenvolvimento: corredor de Maputo, corredor da Beira e Nacala. E começamos a estruturar um 4º eixo estratégico
no norte do nosso país para interagir e integrar a economia do gás, flexibilizando em simultâneo a implementação das fronteiras de paragem única. O corredor de Maputo consolidou-se como um dos mais competitivos da região. No primeiro ano, houve expansão da capacidade portuária, melhorou-se a eficiência operacional, reforçou-se a segurança da cadeia logística, ampliaram-se ligações com Mpumalanga, Gauteng, Limpopo e Eswatini. E foram iniciados processos para a melhoria da ferrovia para o aumento da capacidade de carga. Maputo é hoje um dos principais portos de exportação da África Austral e está a crescer ainda mais. No porto de Maputo, estamos a fazer investimento de grande vulto, com destaque para a construção de terminal de contentores no valor de 160 milhões de dólares americanos. A terminal de carvão no valor total de 80 milhões de dólares americanos. 2 guindastes móveis no valor de 13 milhões de dólares americanos. 2 novos rebocadores no valor de 16 milhões de dólares americanos. A Beira voltou a ganhar centralidade econômica. Daí a nossa visita. Em 2025, aumentou o volume de carga de trânsito para Zimbábue, Zâmbia, República Democrática do Congo e Malawi. Avançaram intervenções estruturais na rodovia Beira-Machipanda. Reforçam-se operações portuárias e logísticas. E relançou-se a estratégia de modernização da ferrovia de Sena. Lançamos a primeira pedra há sensivelmente 2 semanas para a construção de mais uma via para o acesso ao Porto da Beira e a construção de um porto seco em Dondo para melhorar as condições de acesso e eficiência do Porto da Beira. A Beira está novamente a afirmar-se como ponto de equilíbrio logístico do centro de Moçambique e da sub-região de África. O corredor de Nacala, com seu porto profundo e a ferrovia integrada, é hoje uma das infraestruturas logísticas mais potentes do continente. Este ano, garantiu-se maior eficiência na circulação ferroviária. Ampliou-se o uso do porto por exportadores regionais. Foram iniciados diálogo para a expansão da capacidade, sobretudo no apoio à agroindústria e mineração. Fortaleceu-se o papel do desenvolvimento agrícola do Vale do Rio Lúrio, do agronegócio e emergência Nampula e Niassa. O corredor de Nacala ganha nova dinâmica com estratégia para o desenvolvimento econômico do corredor de Nacala, PEDEC-Nacala, que criará novas oportunidades para a agricultura comercial, incremento da indústria transformadora, exportação, trânsito ferroviário e integração regional. Neste contexto, Nacala está a transformar-se num corredor econômico completo, não apenas logístico, mas também estamos a trabalhar para um novo corredor em Moçambique. Com o avanço dos megaprojetos de gás, no Rovuma surge um eixo estratégico do norte. Estamos a falar do corredor Pemba, Palma, Afungi, Metoro e Nacala. Este novo corredor integra gás natural, energia, logística marítima, formação profissional, construção civil, serviços empresariais, abastecimento industrial e agricultura de apoio às plataformas. É um corredor de nova geração, com potencial para transformar Cabo Delgado numa plataforma econômica estruturada ao nível do país. Visando a melhoria de competitividade dos corredores nacionais, estamos a intervir nas diferentes infraestruturas estratégicas ao longo dos corredores, nomeadamente nos portos, ferrovias, rodovias, pipelines e postos de fronteira. A título de exemplo, no âmbito do posto de fronteira de paragem única, destacamos no corredor de Maputo as fronteiras de Ressano Garcia e da Ponta do Ouro, ambas com a África do Sul. No corredor da Beira, as fronteiras de Machipanda e Forbes com o Zimbábue. Kasakatiza e Xanida com a Zâmbia, Kalomwe, Dzedza, Zobwe, Mwanza e Milange, Muloza, todas com o Malawi. Corredor de Nacala, fronteiras de Mandimba, Chiponde com o Malawi e Negomano, Tambatswala com a Tanzânia. No domínio de transporte público de passageiros, a partir de 1 de janeiro de 2026, a importação de autocarros elétricos de 30 lugares passam a estar isentos de direitos aduaneiros. Esta medida
Esta medida, aprovada aqui por Vossa Excelência, visa reduzir os custos de aquisição, acelerar a renovação da frota nacional e aliviar a carestia do transporte público nas nossas cidades, garantindo que mais moçambicanos tenham acesso a um serviço público de mobilidade digno, eficiente e ambientalmente sustentável. Ao promover a entrada de autocarros modernos, elétricos e de maior capacidade, estamos a investir na qualidade de vida da população. Estamos, ao mesmo tempo, a resolver o problema de transporte ao nível urbano e suburbano e reduzir tempos de espera, a melhorar a circulação e alinhar o setor dos transportes com a agenda de transição energética de independência econômica. Para melhorar a mobilidade urbana e intermunicipal, bem como o acesso das comunidades rurais aos serviços essenciais, adquirimos 380 autocarros, dos quais 260 afetos às capitais, da oferta de 24 mil para 32 mil passageiros por dia, o que representa um salto importante na conectividade interna e na eficiência logística. O setor do gás viveu no primeiro ano deste mandato avanços históricos jamais vistos, porque a Total Energias anunciou o levantamento da Força Maior, criando condições para a retoma plena das suas atividades em Afuns, no distrito de Palma, em Cabo Delgado. Este anúncio devolveu confiança aos mercados internacionais, às comunidades e aos milhares de moçambicanos que esperam o relançamento das operações. Trata-se de um dos maiores projetos de gás em África, com impacto direto em termos de criação de emprego, onde se prevê entre 40 mil a 50 mil empregos, desenvolvimento de fornecedores nacionais, receitas fiscais e paraficais para o Estado, crescimento do norte do país, milhares de jovens moçambicanos. Com os 3 operadores ativos, Total Energias, a francesa, Eni, a italiana, e a ExxonMobil americana, Moçambique posiciona-se como um dos grandes produtores mundiais do gás natural liquefeito, num investimento estimado em cerca de 50 bilhões de dólares norte-americanos. Investimento avaliado em $1.000 milhões americanos e uma das mais relevantes infraestruturas industriais das últimas décadas. Este é um marco histórico para Moçambique. Pela primeira vez, nas cozinhas moçambicanas, será utilizado o gás extraído na nossa terra, processado no território nacional para beneficiar os donos deste recurso, os moçambicanos, sem precisar de qualquer importação. Parabéns, Moçambique. A nova fábrica permitirá reduzir em 75% as importações de gás de cozinha para uso doméstico e comercial. A par disto, há jovens que estão a festejar porque conseguiram os seus primeiros empregos naquela fábrica. Trata-se de um passo decisivo na monetização dos nossos recursos naturais e na construção de uma autossuficiência energética do nosso país. No futuro, esta fábrica posicionará entre as fontes de energia limpa mais competitivas do continente, reforçando a segurança energética, acelerando a industrialização, reduzindo custos para famílias e empresas e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. O projeto de interligação Moçambique-Malawi, via elétrica, encontra-se na fase conclusiva de construção. Este projeto transformador permitirá pela primeira vez uma troca contínua, fiável e também eficiente de energia elétrica entre os dois países, fortalecendo a integração energética regional e criando um mercado comum mais estável e resiliente. Avançamos igualmente com projetos de interligação Moçambique-Zâmbia e Moçambique-Tanzânia, que abrirão novas rotas estratégicas para exportação e partilha de energia. Estas iniciativas consolidam a visão de Moçambique como um polo energético regional, capaz de fornecer energia estável, competitiva e sustentável aos países da África Austral e Oriental, e de transformar o setor energético num dos principais motores
da nossa economia. A central térmica de Temane, em Inhambane, encontra-se em fase avançada de construção, com o início de operação previsto para 2027. Trata-se da maior central elétrica a gás construída depois da independência nacional, com 450 megawatts. Este é um projeto fundamental para a diversificação da matriz energética nacional, pois combinará gás natural com tecnologias eficientes de geração elétrica, garantindo maior estabilidade ao sistema elétrico, reduzindo custos operacionais e reforçando a capacidade de resposta às necessidades consumidoras da linha doméstica e industrial nacional. Um dos maiores avanços deste ano foi um impulso decisivo ao projeto Mpandankua, que representa 1.500 megawatts da nova capacidade, estabilização da matriz energética nacional e regional, oferta de energia competitiva para a indústria e exportação, redução de riscos no sistema, criação de empregos diretos e indiretos e uma nova fase da economia energética. Mpandankua será um dos maiores projetos hidrelétricos de África. O seu desenvolvimento avança com segurança técnica e financeira, sob a liderança do engenheiro Carlos Júnior, que temos todos os dias apoiado para continuar na mesma firmeza e foco. Por isso, nós achamos que é muito importante continuarmos a trabalhar para esta nova era de industrialização. Era esta que transmitimos ao presidente do Banco Mundial a quando da sua visita ao nosso país, com foco virado para o desenvolvimento da matriz energética de Moçambique, daí a nossa presença em Tete. Esta, ou melhor, está em curso a revisão da Lei de Minas, uma reforma essencial para garantir que o enquadramento jurídico do setor esteja alinhado com as melhores práticas internacionais, reforçando a transparência, a sustentabilidade ambiental, a segurança jurídica dos investidores e, sobretudo, a maximização dos benefícios econômicos para o povo moçambicano. Gostaria de aproveitar esta ocasião, nesta Casa do Povo, para dizer que suspendemos todas as atividades mineiras na província de Manica. Uma decisão que foi difícil, mas uma decisão necessária para travar a degradação ambiental provocada pela exploração desordenada que contamina rios, destruía solos, ameaçava a biodiversidade, violava direitos dos trabalhadores, alimentava redes criminosas e punha em causa a sobrevivência humana naquela província. Sabemos neste momento que há focos de resistência, mas não vamos recuar, porque temos compromisso com o povo moçambicano, a quem juramos defender. Esta medida reafirma que nenhuma riqueza mineral justifica o sacrifício da vida do nosso povo, da biodiversidade, da segurança e do bem-estar das nossas comunidades. Definimos e canalizamos as percentagens de 2,75% e 7,25% do imposto sobre a produção mineira e petrolífera destinado às comunidades locais, garantindo que as populações das zonas produtoras recebam, de facto, uma parte justa da riqueza extraída do seu território. Esses mecanismos de royalties comunitários será reforçada com a proposta de lei de conteúdo local, a ser submetida brevemente a esta magna casa, assegurando que empresas mineiras e petrolíferas contratem, formem, comprem e desenvolvem capacidades dentro das próprias comunidades e no país. Iremos igualmente submeter a proposta de revisão da lei do petróleo, para assegurar que os recursos que nos foram legados por Deus e pelos nossos antepassados sirvam ao desenvolvimento inclusivo, endógeno e sustentável dos moçambicanos, em primeiro lugar. Estão igualmente em curso estudos para a transformação do Instituto Nacional de Minas numa agência de promoção mineira, uma instituição com mandato reforçado. O objetivo final é claro: o setor mineiro deve contribuir mais, melhorar e de forma sustentável para a independência econômica de Moçambique, assegurando que os recursos do solo e subsolo beneficiem o desenvolvimento do país
e não sejam fonte de degradação, conflito ou injustiça social nas nossas comunidades. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, em novembro realizamos a primeira Conferência Internacional de Turismo em Vilanculo. Um marco histórico que colocou Moçambique no mapa do turismo mundial e consolidou a ambição nacional de tornar o país um destino preferencial, combinando o turismo de sol e praia, o turismo no interior, o turismo cultural e o turismo de negócios. Durante a conferência foram assumidas decisões estruturantes para o futuro de Moçambique. Declaramos a província de Inhambane como capital e polo de desenvolvimento turístico de Moçambique, reconhecendo o seu potencial natural, cultural e econômico. Declaramos Vilanculo, Pomene e Inhassoro, incluindo as ilhas, como Zona Econômica Especial de Desenvolvimento Turístico, integrada no Corredor Turístico do Sul, atraindo investimentos para hospedagem, mobilidade, lazer e infraestruturas modernas. Decidimos rever o modelo de negócios do Inatur e estudar a sua transformação numa Agência Nacional de Desenvolvimento e Investimento do Turismo, com capacidade reforçada para atrair capital, promover destinos e impulsionar projetos de grande escala em Moçambique. No âmbito da mesma estratégia, decidimos implementar um regime especial de vistos para proporcionar Moçambique e posicionar o país como destino aberto, competitivo e atrativo para viagens e empresários. As medidas incluem expansão da isenção de vistos para um número alargado de países, atribuição de vistos de turismo e de negócios à entrada para cidadãos africanos no contexto da Zona de Comércio Livre Continental Africana, revisão dos vistos de investimento, garantindo a residência por 10 anos para investimentos a partir de 5 milhões de dólares e por 5 anos para investimentos acima de 500 mil dólares. Criação de corredores VIPs, Fast Track, a liberalização do acesso a voos privados domésticos e internacionais. Estabelecimento de limites às tarifas aéreas nos voos domésticos para tornar o turismo interno e interprovincial mais acessível. Declaração de Inhambane como primeira zona especial de turismo do Golfo, com polos em Vilanculo, Toffo e Barra, ampliando a esfera turística premium e os investimentos internacionais de alto valor. Graças ao esforço combinado do governo, setor privado e comunidades locais, Moçambique, no ano 2025, foi distinguido como melhor destino sustentável turístico do mundo. Adicionalmente, uma empresa nacional, neste caso a Couture, foi reconhecida como melhor empreendedora no turismo no mundo no ano 2025 pela World Tourism Awards, realizada em Bruxelas. Estes prémios não são apenas distinções simbólicas, são prova de que Moçambique está no radar internacional e de que o esforço coletivo de todos nós e do povo moçambicano ao longo deste ano de 2025 está a gerar resultados concretos na promoção do país como destino competitivo e sustentável, apesar do ambiente inicial que já fizemos referência de como começamos o mandato. No quadro da promoção de Moçambique como destino turístico competitivo e sustentável, assinamos 2 acordos de investimento avaliados em 60 milhões de dólares para a construção do empreendimento turístico de referência na ilha de Santa Carolina, em Vilanculo, um dos locais mais emblemáticos do nosso patrimônio natural. Este projeto tem potencial para gerar 600 empregos diretos, impulsionar a economia local e posicionar Santa Carolina como ícone do turismo de luxo a nível mundial. O mesmo instrumento prevê ainda 40 milhões de dólares adicionais para novos projetos no Parque Nacional de Bazaruto, reforçando a proteção ambiental e a expansão da oferta turística, bem como 2 milhões de dólares destinados à melhoria de infraestruturas na cidade de Vilanculos. Estas intervenções integrarão conservação ambiental, proteção da biodiversidade, desenvolvimento econômico e inclusão comunitária, princípios centrais do modelo turístico que estamos a construir. Paralelamente, asseguramos um outro investimento de 150 milhões de dólares para a construção de um complexo turístico de grande escala na cidade de Vilanculo,
reforçando a atratividade da região com um dos principais polos turísticos de Moçambique e de África Austral. Este empreendimento dinamizará cadeias de valor locais, criará postos de trabalho e ampliará a capacidade de acolhimento dos turistas internacionais. Prosseguindo a estratégia de atração de grandes marcas hoteleiras internacionais que decidimos apostar, estabelecemos contactos que resultaram no interesse do prestigiado Grupo Aman, uma das marcas de luxo mais conceituadas do mundo, faz parte dos top 10, que anunciou a construção do seu primeiro hotel na África subsaariana, no distrito de Masingir, província de Gaza, obra que está em curso. Só nesta fase inicial, o projeto já gerou 300 empregos diretos, de mais de 400 empregos indiretos, ou melhor, e mais de 400 empregos indiretos, trazendo não apenas investimento, mas também competências, padrões internacionais de qualidade e uma nova dimensão do turismo de alto valor acrescentado em Moçambique. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, o turismo é o nosso verdadeiro gás, verdadeiro petróleo, que nunca vai esgotar. E a partir do turismo, nós vamos gerar muitas outras oportunidades de emprego, mas igualmente, a partir do turismo, vamos desenvolver outros setores. O conjunto destas medidas, corredores logísticos, energia, gás, turismo, agroindústria, transformadora, forma a nova arquitetura econômica de Moçambique. Por isso, constata-se que os grandes projetos energéticos avançam de forma sincronizada, que todos eles foram retomados durante esses 8 meses de trabalho. Os corredores logísticos funcionam como motores de crescimento. As infraestruturas começam a convergir para a produção da riqueza para o povo moçambicano. A confiança interna e externa aumenta cada dia que passa pelo nosso país. E o país prepara-se para um ciclo de transformação estrutural. Moçambique está a entrar num quinquênio decisivo. O que fizemos neste primeiro ano foi colocar os trilhos para um país moderno, competitivo e produtivo. A independência econômica já não é uma ideia, é um processo. É uma obra em construção. Quem quer dar 1000 passos deve começar pelo primeiro passo. E nós já estamos a dar os primeiros passos. Estas realizações não são somente do governo. O mérito maior é do povo moçambicano, que entendeu a nossa filosofia de governação, apropriou-se e as coisas começaram a acontecer e estão a acontecer. Porque há um ditado popular retirado da Bíblia Sagrada que refere: dai a César o que é de César. Peço uma grande salva de palmas para o povo moçambicano. Muito obrigado. Se não fosse a compreensão do povo moçambicano, não teríamos conseguido estas realizações todas. A pobreza é um fenômeno multidimensional. Envolve as capacidades das famílias de assegurar o consumo alimentar adequado todos os dias, o acesso aos serviços básicos, como educação, saúde, posses de bens duráveis, liberdades, entre outros aspectos. Assumimos o compromisso de prosseguir o combate à pobreza, reduzir o custo de vida e elevar o nível de bem-estar do povo moçambicano. Apesar das análises diferenciadas sobre as tendências da pobreza em Moçambique, é um facto inegável que Moçambique está a dar passos importantes para a redução da pobreza, passando de 70% em 1996 para cerca de 40% no presente ano. A explosão demográfica aumenta a demanda pelos serviços essenciais, tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas.
Estamos a nascer muito e todos os dias precisamos de mais escolas, mais hospitais, mais livros, mais medicamento e isso pressiona o orçamento do Estado moçambicano. A participação do cidadão é fundamental para complementar as ações do governo na redução da pobreza e no custo de vida. A nossa aposta nas infraestruturas de suporte, em especial no transporte e na logística, visa incentivar os agentes econômicos a aumentar os seus negócios, facilitando a circulação de pessoas e bens e ligação entre as áreas de produção e de consumo. A título de exemplo, é importante recordar que quando assumimos a direção deste país, a Estrada Nacional número 1, a nossa espinha dorsal, estava completamente degradada e era tema de grandes reportagens na comunicação social e nas redes sociais. Hoje, a N1 está melhor que ontem, porque estamos a reabilitá-la no silêncio, sem reportagens e nem publicidade nas redes sociais, ou seja, sem triunfalismos. Estamos a reabilitar aquela que é considerada a coluna vertebral de Moçambique, porque as estradas são os vasos sanguíneos por onde circula a economia e reduzem a pobreza. A título de exemplo, estamos a reabilitar os troços Pambara-Save, Save-Muxungue e Muxungue-Ixope. Já fizemos em Ixope-Gorongosa e arrancamos com o troço que lançou-se a primeira pedra, Gorongosa-Caia. Brevemente vamos arrancar com o troço Caia-Niquadala, assim sucessivamente. Para além da Estrada Nacional número 1, estamos a levar a cabo obras para a construção e reabilitação de outras estradas estratégicas, como são os casos da Estrada Coamba-Malema, Ressano Garcia-Chumene, até o nó do Chumene. A estrada está a ser ampliada. Concluímos obras de emergência em Namialo, sob o rio Monapo, e foi adjudicada a manutenção periódica do troço Namialo-Rio Lúrio, Moeda Negumano, Roma Nambugal e Nambugal Moeda. Está em curso. Retomamos as obras da estrada Tica-Buzi, em Sofala, até a Nova Sofala, a ponte sobre o rio Lalaua, em Derre, assim como a estrada Machixe-Muim. Estamos a investir também na cabotagem marítima. Relançamos as ligações marítimas entre os principais portos, ficando no transporte, ou melhor, focando no transporte de mercadorias, em particular a matéria de construção, o que contribui para a redução de preços destes bens que seriam mais caros se não estivessem a ser transportados por via marítima. Afirmamos de viva voz que chega de burocracias porque apenas atrapalham, a quando da nossa tomada de posse. E assumimos a digitalização e desburocratização do Estado como pilares para modernizar o Estado, para torná-lo simples e eficiente. Um dos compromissos centrais, assumimos no dia da nossa investidura que vamos construir um Estado mais leve, mais eficiente, menos dispendioso e mais focado no serviço ao cidadão. Um Estado que gasta melhor, decide melhor e serve melhor. Foi neste espírito e com sentido de responsabilidade que iniciamos as reformas estruturais na governação central, provincial e no setor empresarial do Estado. Comprometemos-nos a reduzir o tamanho do governo e cumprimos. Fundimos alguns ministérios, eliminamos 3 secretarias de Estado centrais, eliminamos 18 vice-ministros, tornando o executivo mais ágil, mais funcional e menos oneroso. Esta reforma permitiu uma poupança superior a 17 mil milhões de meticais que nos permitiram pagar as dívidas que nós fizemos referência aqui, referente a 2023 e 2024. Moçambicanas e moçambicanos, Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, a construção de um Moçambique próspero exige que o Estado esteja onde o povo vive, produz, cria e sonha. Foi por isso que, desde o início deste mandato, afirmamos que a descentralização não é um exercício administrativo, mas uma profunda transformação da forma do Estado se relacionar com o seu povo. No âmbito da descentralização ao nível do governo, já temos uma proposta que teve referência ao quadro constitucional em vigor e o relatório da Cremonte, que levou 5 anos a andar pelo país, para a nova arrumação do xadrez governativo a nível provincial
e será submetido à apreciação desta magna casa. Trata-se de uma reforma estruturante que irá melhorar o funcionamento do Estado no território, aproximar o cidadão e tornar mais eficaz o papel das províncias no desenvolvimento local. Não iremos apenas descentralizar competências e atribuições, vamos também descentralizar os recursos financeiros. Ao longo deste primeiro ano, percorremos todas as províncias do nosso país, onde realizamos sessões do Conselho de Ministros como prática real de governação. Nesse exercício, nas províncias, o Governo Central trabalhou lado a lado com os governos provinciais e distritais. As principais decisões foram tomadas no terreno e não apenas nos gabinetes de Maputo. Os ministros puderam ver com os próprios olhos os desafios e oportunidades locais. A população pôde testemunhar o governo a trabalhar no terreno e as instituições locais puderam ser ouvidas, envolver-se, propor e corrigir junto à população a tomada de decisão. Para além de sessões do Conselho de Ministros nas províncias, reunimos de forma aberta e participativa com diversos segmentos da sociedade. Nestes encontros, o governo não foi só ensinar, foi também aprender. Não foi falar, foi também ouvir. Não foi ditar soluções, foi socializar soluções. As populações colocaram questões diretas, muitas vezes duras, mas sempre legítimas, do nosso povo. Os membros do governo responderam, esclareceram, assumiram compromissos. Lembro-me do compromisso do Ministro da Saúde, que prometeu ir a Zumbo fazer cirurgias. Depois, deslocou-se pessoalmente, levou cerca de 15 horas de viagem de carro, chegou a Zumbo e fez 21 cirurgias e voltou para Tete e para Maputo. É um membro do governo que, apesar de assumir o cargo de ministro, não deixou de exercer as suas funções de cirurgião por excelência. Houve debates, houve diálogo e houve aprendizagem mútua. Assim se fortalece a democracia participativa. Estas lições orientam as reformas em curso e reforçam a nossa convicção de que o futuro do país se constrói com o povo e não apenas para o povo. Deste modo, a governação está a deixar de ser vertical, tornando-se horizontal. Com o Fidel, que faz parte da descentralização financeira, estamos a consolidar o postulado do distrito como polo de desenvolvimento. Queremos, senhores deputados, que o distrito se transforme na alma viva da nossa nação, não só a província, porque é nele que nasce a produção, a cultura e a força do país. Quando o povo participa na governação, o país melhora. Quando cada distrito contribui para o desenvolvimento, a independência econômica se alcança naturalmente com a participação do povo. Senhoras deputadas, senhores deputados, o país não pode alcançar a independência econômica com instituições pesadas, ineficientes ou duplicadas. Por isso, avançamos com uma reestruturação institucional e empresarial do Estado. Extinguimos as áreas Sul, Centro e Norte, criando uma única entidade, Águas de Moçambique, para uma gestão integrada, moderna e eficiente dos sistemas de abastecimento de água para o nosso povo e principalmente nas zonas rurais. Simultaneamente, reestruturamos o FIPAG, que passa agora a agregar também as responsabilidades do saneamento. Com estas medidas, promovemos sustentabilidade financeira, eliminamos sobreposições institucionais e reforçamos a qualidade do serviço público de água para as famílias e principalmente para a zona rural. Avançamos igualmente com o processo de análise para fusões, privatizações ou extinções de outras empresas públicas, institutos, fundações e fundos públicos. O objetivo é claro: reduzir custos, aumentar a eficiência, eliminar duplicações e servir melhor o nosso povo. A longa marcha para a reestruturação das linhas aéreas de Moçambique já começou.
que anunciamos durante os 100 dias de governação. Dissemos que iríamos abanar a árvore até que todas as folhas secas caíssem. É isso que estamos a fazer e vamos continuar a fazer. Sabemos que há interesses instalados, resistências e tentativas de travar esta batalha com informações nas redes sociais e outros órgãos, mas reafirmamos nesta casa: não recuaremos porque juramos servir o povo e não proteger privilégios de grupos ou de pessoas. A reorganização da nossa companhia de bandeira inclui, senhores deputados, reestruturação laboral, onde for necessário, reforço da frota e racionalização das operações da nossa linha aérea, a nossa companhia de bandeira, incorporação de parceiros estratégicos, públicos e privados, melhoria de gestão financeira e operacional da companhia aérea LAM e um novo modelo de governação corporativa. Até o momento, já alcançamos resultados encorajadores. Consolidação das frequências, redução de cerca de 70% de atrasos e cancelamento. Tenho recebido mensagem de pessoas a dizer que estamos a ficar em terra porque a linha aérea está a acertar demais no horário. Também não é assim. E vamos continuar. Estamos a 70%, queremos chegar a 70%. Por isso, continuamos a fazer a reintrodução de algumas rotas interprovinciais. Com o aumento da frota, há aviões que de manhã vão partir da Beira ou de Nampula, ao invés de partir de Maputo. Vamos começar daqui a nada a ter os primeiros voos a partir da Beira e Nampula. Por isso, vamos continuar a fazer a aquisição de mais aeronaves e estabilização dos serviços. Estamos a recuperar a credibilidade da transportadora aérea nacional, um ativo estratégico para a circulação de pessoas e bens e oportunidades. E na medida em que vamos colocando outras linhas aéreas, aumentando a nossa frota, vamos futuramente reduzir o preço dos bilhetes, porque avião não pode ser um luxo em Moçambique. Tem que ser uma linha aérea que transporta o nosso povo. No domínio das regalias dos dirigentes do Estado, tomamos uma decisão simbólica e estrutural. Congelamos a aquisição de viaturas protocolares para os membros do governo e altos dirigentes. Os recursos que seriam usados para comprar veículos foram redirecionados para adquirir ambulâncias, unidades móveis de saúde e outros meios essenciais ao serviço do nosso povo. Esta medida simboliza aquilo que prometemos no dia da investidura. O Estado deve dar o exemplo, deve gastar menos consigo e mais com o povo moçambicano. No domínio do mandato, ou melhor, no início do mandato, dissemos chega de burocracias que apenas atrapalham e, por conseguinte, defendemos a modernização administrativa através da digitalização e da humanização. E com este espírito, vamos continuar a avançar com determinação na modernização tecnológica da administração pública. Começamos a criar o Ministério de Comunicações e Transformação Digital, uma instituição inteiramente dedicada a liderar esta nova visão de governação eletrónica. Sob a sua orientação, várias iniciativas estratégicas foram lançadas, tantas que seria impossível enumerá-las todas neste momento, mas todas com um propósito único: facilitar a vida do cidadão e integrar os sistemas do Estado num ecossistema digital moderno. Lançamos uma plataforma única de serviço do Estado, destinada a integrar processos administrativos, pagamentos e interações governamentais. Este sistema reduz burocracias, elimina duplicações, evita custos necessários e combate práticas ilícitas de corrupção associadas a procedimentos manuais.
O processo é acabar com filas longas nas nossas instituições públicas, carimbos, deslocações intermináveis que custam o bolso do nosso povo e incentivo à corrupção que deve ser eliminada. Criamos o portal de funcionário do agente do Estado, uma ferramenta que aproxima o servidor público dos serviços essenciais, acesso ao processo individual, NUIT, declarações de rendimento, prova de vida, registro civil, informações de crédito, entre outros. Hoje que estamos a falar, o funcionário não precisa percorrer corredores, pedir favores ou esperar semanas por serviços que agora estão a um clique. Introduzimos o serviço digital de pagamento ao Estado, que integra o ex-staff com os bancos e operadores de moeda eletrônica, permitindo o pagamento de taxas, impostos e outros serviços públicos de forma cômoda, em casa, segura e transparente. Esta inovação melhora a arrecadação de receita fiscal, reduz perdas, facilita auditorias e cria um ambiente de confiança entre o Estado e o povo. Lançamos o Sistema Nacional de Rastreabilidade de Medicamentos e Produtos de Saúde, uma ferramenta de grande impacto para combater o contrabando, roubo e falsificação de produtos farmacêuticos. Com este sistema, o Estado passa a acompanhar o percurso de cada medicamento, desde a importação até a unidade sanitária na povoação. Toda esta agenda digital representa um passo gigantesco rumo a um Estado moderno que o nosso povo merece. Um Estado que não atrasa, não complica o cidadão, não desperdiça os recursos e não se fecha a si mesmo. Um Estado que cumpre a promessa que fizemos no dia 15 de janeiro, simplificar para servir melhor o nosso povo. A digitalização reduz custos, acelera investimentos e combate a corrupção e distorções. E é por isso que continuaremos a investir com firmeza nesta transformação que já começou a mudar Moçambique e a vida do nosso povo. Submetemos a esta magna casa um pacote de 6 propostas legislativas estruturantes destinadas a renovar entraves de investimento e melhorar indicadores do Doing Business. Este pacote representa uma das reformas econômicas mais ambiciosas dos últimos anos e inclui as seguintes iniciativas: revisão do texto da pauta aduaneira e das respectivas instruções preliminares para acelerar o desembaraço aduaneiro, que leva-se muito tempo nos portos, reduzir burocracias e eliminar espaços de arbitrariedade. Aprovação do Código do Imposto sobre Consumos Específicos, atualizando o instrumento fiscal essencial e tornando-o mais transparente, racional e alinhado com os padrões internacionais e os investimentos que nós queremos fazer na habitação para a juventude, na cultura e no desporto. Criação do imposto simplificado para pequenos contribuintes, uma medida de inclusão econômica que vai permitir que milhares de micro e pequenas empresas se formalizem, paguem menos e cresçam mais. Porque o que estamos a fazer agora é o mesmo que ter um adulto que carrega uma botija de 20 litros e uma criança de 5 anos carregar o mesmo peso. Vamos acarinhar as pequenas e médias empresas para elas poderem crescer e desenvolver Moçambique, porque representam mais de 80% da economia nacional. A aprovação da nova lei do IVA, que moderniza o imposto, simplifica processos e reforça a competitividade das empresas. Revisão do Código IRPS para tornar o sistema mais justo, claro e equilibrado, para trabalhadores e para cidadão contribuinte. Revisão do Código do IRPC para alinhar o regime da tributação das empresas às necessidades de um país que quer produzir, exportar e atrair investimento. Estas reformas não são meras alterações técnicas, são instrumentos que vão desbloquear a economia, aumentar a transparência fiscal, reduzir custos de conformidade e impulsionar o investimento nacional e estrangeiro que queremos levar a cabo em Moçambique. No mesmo sentido, aprovamos o regulamento do reembolso do IVA, uma medida há muito aguardada pelo nosso setor privado. Este regulamento irá dinamizar e acelerar o processo de devolução do IVA aos legítimos titulares, melhorar a liquidez das empresas,
aumentar a previsibilidade fiscal e reforçar a confiança do empresariado moçambicano no Estado. Com esta reforma, o governo demonstra que quer um setor privado forte, dinâmico e competitivo. Demonstra ainda que tem sensibilidade ao clamor do setor privado e que as medidas não são em si as ideais e finais, mas no equilíbrio entre a coleta de receitas pelo Estado e a geração de lucro pelo privado, começamos a colocar em marcha a locomotiva rumo ao desenvolvimento nesta economia estruturante que estamos a trabalhar. Lançamos o repto de que estamos aqui para servir e não para nos servir. Esta é a pedra basilar deste mandato. Por isso, moçambicanas e moçambicanos, senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, como referimos anteriormente, encontramos o país a atravessar desafios profundos que exigiam coragem, sentido de urgência e liderança. Perante este cenário, não podíamos permanecer de braços cruzados enquanto o povo enfrentava dificuldades e a economia estava em recessão, resultante do terrorismo, cheias, inundações, ciclones, Covid e, sobretudo, de manifestações violentas, ilegais e criminosas. Agimos com determinação. Decidimos sair do conforto dos gabinetes e fomos ao exterior para procurar soluções concretas para o nosso povo. Garantir investimento, criar empregos e colocar comida na mesa dos moçambicanos. Foi com este espírito que assumimos a diplomacia econômica como eixo central da nossa atuação internacional nestes primeiros 11 meses de mandato. Esta postura ativa traduziu-se em resultados encorajadores que já estão a abrir nuvens e novas perspectivas para o desenvolvimento imediato e sustentável do país. No total, efetuamos 27 deslocações internacionais, entre visitas de Estado, visitas de trabalho e participações em fóruns multilaterais de alto nível, envolvendo chefes de Estado, líderes de organizações internacionais e representantes de grandes corporações mundiais. Nestas visitas, reunimos-nos com os nossos compatriotas da diáspora para partilhar a situação política, econômica e social do país, que estava completamente distorcida e também completamente beliscada lá fora, e escutar as suas preocupações, conselhos e ideias sobre governação e desenvolvimento de Moçambique. Hoje, orgulhamos-nos do alto nível de patriotismo e disciplina dos moçambicanos na diáspora e da sua determinação em participar ativamente no desenvolvimento desta terra que legitimamente lhes pertence. Por outro lado, recebemos mais de 11 visitas de altos dignatários, incluindo chefes de Estado, chefes de governo, dirigentes de organizações internacionais, líderes de grandes multinacionais. Assim, podemos afirmar que fomos ao mundo e o mundo veio a nós. E destas visitas, temos resultados palpáveis, que viemos hoje à Casa do Povo para apresentar ao povo moçambicano. Da visita das autoridades do Catar, obtivemos um compromisso de investimentos de cerca de 20 bilhões de dólares para investimentos em infraestruturas energéticas, turismo e outros setores estratégicos. É um dos maiores compromissos financeiros alguma vez assumidos com Moçambique. Com o Brasil, retomamos e aprofundamos a cooperação em áreas-chave, como agricultura, educação, infraestruturas, hidrocarbonetos e segurança alimentar, valorizando uma relação histórica, cultural e política que une os nossos povos há décadas. Na Conferência sobre o Clima, COP30, realizada em Belém, no Brasil, Moçambique consolidou a sua posição de referência continental na gestão de risco de desastres
e garantiu ganhos estratégicos, como o reforço da posição do país no âmbito dos avanços da gestão de risco de desastres através de iniciativas inovadoras, com destaque para as ações antecipadas e o seguro climático, com vista ao acesso ao Fundo de Resposta a Perdas e Danos. Mobilização de apoios para o fortalecimento dos instrumentos estratégicos no sistema africano, multirriscos de aviso prévio e ação antecipada, incluindo salas de situação em Maputo e Nacala. Reforço de parcerias Sul-Sul e cooperação Brasil-África e reformou a liderança política como cooperação da União Africana para a gestão de desastres, garantindo maior visibilidade e influência na agenda climática global do nosso país. Reforçamos a diplomacia ambiental, elevando o interesse das agências multilaterais, fundações internacionais, como o ICCF, que trabalha junto ao Congresso americano, e de parlamentos, incluindo a nossa Assembleia da República, no apoio de programas de proteção da biodiversidade, em especial a floresta de Miombo e as áreas de conservação. Com Portugal, estabelecemos uma linha de crédito de 500 milhões de euros para alavancar o investimento no setor empresarial português que trabalha em Moçambique. Foram disponibilizados 15 milhões de euros no âmbito da implementação do Programa Estratégico de Cooperação, que vigora desde 2022 e termina em 2026. Na Cimeira TICAD, no Japão, obtivemos do Japão o compromisso de manter e reforçar o apoio ao Corredor de Desenvolvimento de Nacala, bem como ao setor de recursos minerais, áreas vitais para o crescimento econômico e integração regional. Da nossa visita a Washington, Estados Unidos, resultou na assinatura de um memorando de entendimento, nesta semana mesmo, para o estabelecimento do Centro Tecnológico Moçambique, que será também, esta foi durante a nossa visita em Washington, vai ser estabelecido um centro para a formação de jovens de 40 milhões de dólares norte-americanos pela ExxonMobil. Este centro formará e capacitará jovens moçambicanos do Rovuma ao Maputo para as indústrias do petróleo, do gás e da mineração. Queremos que daqui a sensivelmente 10, 15, 20 anos, os jovens moçambicanos comecem a assumir a direção da gestão dos projetos de gás que estão a ter lugar neste momento. Assinamos ainda um memorando sobre gás doméstico, através do qual a ExxonMobil vai investir 10 milhões de dólares em estudos técnicos e de mercado destinado à viabilização de projetos industriais baseados no gás nacional, sob a liderança da nossa Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Na última segunda-feira, dia 15 de dezembro, somamos mais uma vitória, que nos conduziu à assinatura com o governo norte-americano de um memorando de entendimento que estabelece o quadro de cooperação em saúde com vigência inicial 5 anos. Portanto, de 2026 vai começar, através da qual vamos beneficiar de cerca de 1,8 bilhão de dólares norte-americanos destinado ao reforço do Sistema Nacional de Saúde. A nossa ministra de Negócios Estrangeiros e o nosso ministro da Saúde chegaram ontem dos Estados Unidos porque tinham ido assinar este memorando. O novo memorando define as bases para uma cooperação estruturante orientada para a eliminação do HIV, da tuberculose e da malária, o reforço da preparação e resposta a emergências de saúde pública, o fortalecimento dos sistemas de informação em saúde, incluindo a implementação do registro médico eletrônico. Da nossa visita a Genebra, resultaram ganhos substanciais, dos quais destacamos hoje para o povo moçambicano. A aprovação de 3,5 milhões de dólares, ou melhor, de doses de vacina contra a cólera, permitindo iniciar a implementação do Plano Nacional de Eliminação da Cólera. A disponibilização de 3,1 milhões de dólares pelo Fundo Global para reforçar programas de combate ao HIV-Sida, tuberculose,
malária e fortalecer o Sistema Nacional de Saúde para o bem do nosso povo. Ainda em Genebra, a Organização Meteorológica Mundial comprometeu-se a apoiar a reabilitação do Instituto Nacional de Meteorologia e a construção de centros distritais de aviso prévio, essenciais para a gestão de riscos climáticos e proteção das nossas populações. Os países árabes passaram a ocupar um lugar de destaque no nosso mapa diplomático, tendo apresentado promessas concretas de investimento nos setores de agronegócio, portos, estradas e energia. Na nossa visita à Itália, na semana passada, garantimos um financiamento significativo de cerca de 100 milhões de euros para projetos estruturantes, como Centro Agroalimentar em Manica, energia sustentável e transformação digital. A nível de África Austral, continuamos empenhados em posicionar Moçambique como hub regional de transportes, energia e serviços, integrado nos corredores de desenvolvimento de África Austral e Oriental. Destacamos o compromisso do governo de Eswatini, que, em coordenação com Moçambique e África do Sul, pretende avançar com um plano tripartido de infraestruturas para transporte de combustíveis, incluindo a construção de um pipeline de Maputo para Eswatini. No setor energético, registramos avanços nas conversações com África do Sul, Zimbábue e Zâmbia, para expandir a capacidade de exportação de energia produzida em Moçambique, promovendo maior integração de mercados energéticos. A nossa atuação internacional foi também reconhecida através de distinções de grande prestígio. Na 38ª Cimeira da União Africana, em Addis Abeba, Moçambique foi nomeado campeão de gestão de risco de desastres, reconhecimento da nossa liderança continental nesta área. A Organização Meteorológica Mundial, na Suíça, atribuiu-nos o certificado de defensor de aviso prévio para todos, não apenas para Moçambique, mas para a África e para todo o planeta Terra. Durante a visita aos Estados Unidos, em Houston, recebemos um certificado de reconhecimento pelo trabalho realizado na promoção de prosperidade e no desenvolvimento do nosso país. Estas conquistas são fruto do trabalho e sacrifício do povo moçambicano, que sonha e trabalha para alcançar a independência econômica. Por isso, dedicamos estes reconhecimentos internacionais a todas as moçambicanas e todos os moçambicanos dentro e fora do país. Parabéns. A nossa diplomacia também esteve ligada a questões de segurança nacional, sobretudo no que concerne à situação com Cabo Delgado. Mantivemos contactos regulares e de alto nível com os nossos principais parceiros no combate ao terrorismo: Ruanda, União Europeia, Estados Unidos e países da SADC, que têm desempenhado um papel crucial para a estabilização do país. Mantivemos encontros bilaterais com diversos chefes de Estado da SADC e obtivemos garantias de apoio aos nossos desafios de segurança no combate ao terrorismo, como na proteção da nossa extensa costa marítima, essenciais para a defesa dos nossos recursos naturais e dos projetos estruturantes em curso. Não há nenhum país no mundo que desenvolva sem paz e segurança. Vamos continuar a trabalhar. Estes apoios complementam os nossos programas de segurança e combate contra o terrorismo, por serem condições, ou melhor, por serem condições inegociáveis para a independência econômica. Por falar de combate ao terrorismo, renovamos palavras de encorajamento aos membros das Forças de Defesa e Segurança, que estão no encalço dos terroristas na zona norte da província de Cabo Delgado. Mas, mais do que palavras, peço aos presentes nesta sala para, em pé, dedicarmos uma grande salva de palmas a estes jovens que 24/24 horas, de segunda a segunda, faça sol, faça chuva, faça frio, estão a combater o terrorismo.
Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado aos nossos jovens das Forças de Defesa e Segurança. Senhoras e senhores deputados, povo moçambicano, é do conhecimento de todos que, apesar das sucessivas tentativas de paralisar o país, instalar o caos e semear a anarquia, Moçambique não se ajoelhou. O Estado não vergou. As instituições não cederam, incluindo esta Assembleia da República. E o povo não se deixou intimidar. Moçambique permanece firme, resiliente e focado. Hoje, todas as instituições públicas e privadas funcionam plenamente. As estradas voltaram a encher-se de vida, as escolas acolhem as nossas crianças, os hospitais servem o nosso povo e a economia dá sinais claros de renascimento, reacendendo a esperança dos moçambicanos e reafirmando a nossa capacidade coletiva como um povo de superar adversidades. Juntos, restauramos a confiança dos parceiros internacionais e relançamos projetos estruturantes. Juntos, abrimos novas janelas de oportunidades. Os sinais são inequívocos. Os acordos e financiamentos mobilizados atingiram níveis inéditos na nossa história recente. O acordo com Portugal e a confirmação do segundo compacto do Millennium Challenge Account Corporation representam mais de $1.000 milhões americanos de investimento. Quanto ao MCC, vale destacar que Moçambique é o único país da região austral que conseguiu manter este financiamento. E mais nenhum país. Conseguimos ganhos que vão fazer diferença na assistência médica e medicamentosa para o nosso povo nos próximos anos, com os mais de $1,8 bilhões americanos destinados ao reforço sustentável do Serviço Nacional de Saúde. E os megaprojetos de gás retomaram o seu ímpeto. A Eni aprovou a decisão final de investimento, enquanto a Total Energias e a ExxonMobil levantaram força maior. Prova irrefutável de que Moçambique voltou a inspirar confiança e afirmar-se como destino seguro e atrativo para grandes investimentos globais. Caso todos e todas estas promessas de investimento, alguns já estão em curso, já foram retomados, sejam materializadas, há a possibilidade de o país se beneficiar nos próximos anos de um valor global de cerca de $75 bilhões americanos, o que representa mais de 3 vezes que o nosso PIB, ou seja, aquilo que é a produção global de todos os moçambicanos num único ano. E conseguimos isso em 8 meses. Estes, senhoras deputadas e senhores deputados, não são meros anúncios, não são resultados, ou melhor, não são meros anúncios, são resultados concretos que testemunham a resiliência do nosso povo e a firmeza do nosso Estado moçambicano. São estes resultados que iluminam o caminho para o nosso futuro. E tudo isto foi possível porque o povo moçambicano respondeu com paz, com tolerância, com perdão, com união, acima de tudo, com trabalho, porque a palavra de ordem e continuará a ser: vamos trabalhar. Porque foi com trabalho que reconstruímos escolas destruídas, quando deveriam acolher as nossas crianças. Foi com trabalho que reerguemos hospitais vandalizados, quando deveriam salvar a vida do nosso povo. Foi com trabalho que recuperamos infraestruturas administrativas queimadas e continuamos a trabalhar, quando deveriam servir o nosso povo. Os resultados desse esforço são muito bons, mas a nossa honestidade exige reconhecer que ainda enfrentamos desafios reais. Pobreza persistente, desemprego,
principalmente na nossa juventude, déficit habitacional, insuficiência nos transportes públicos, a criminalidade, que precisamos de combater sem tréguas. Reconhecemos igualmente que, por vezes, o salário atrasa, porque o tecido econômico e empresarial foi profundamente afetado pelas manifestações violentas, ilegais e criminosas. Por conta dos mecanismos de gestão macroeconômica e prudencial, felizmente, até hoje, nenhum servidor público fica sem salários. São dificuldades reais que exigem respostas igualmente reais. Por isso, estamos aqui para dizer a verdade. Apesar disso, o nosso povo atendeu ao chamamento e começou a erguer, com firmeza, os alicerces da nossa independência econômica. É por isso que hoje os moçambicanos se orgulham de ter um país que resistiu, que se reergueu e que voltou a caminhar com confiança. Um Estado onde se trabalha em paz e com sentido de missão. Uma república que desperta o talento dos jovens. Uma pátria que sabe que vencerá, porque está determinada a vencer. Por isso, Senhora Presidente da Assembleia da República, caros deputados, minhas senhoras e meus senhores, olhamos para o ano 2026 com confiança renovada. Será um ano de reafirmação dos compromissos do governo com os setores-chave. Estamos a falar da agricultura, energia, turismo, educação, saúde, digitalização, infraestruturas críticas, pilares essenciais para elevar a qualidade de vida das famílias, dinamizar o crescimento econômico e consolidar as bases da nossa almejada independência econômica. Continuaremos a cumprir sem desvio as promessas anunciadas no dia da nossa investidura